Olá, seja bem-vindo ao Mamãe é a Chefe, um podcast sobre empreendedorismo do ponto de vista de mulheres, mães que equilibram todos os pratinhos, do trabalho e também da maternidade. Eu sou a Júlia Andrade, chefe de cozinha, empresária, mãe da Laura, e esse é o Mamãe é a Chefe. Olá, seja bem-vindo. Mais um episódio de Mamãe é a Chefe. Dessa vez a convidada veio pra mim através da minha filha Laura, mãe da Estela. Estão na mesma sala. E quando eu conheci Débora, uma surpresa. Uma mulher de muitas camadas. Primeiro, vou te dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Estávamos passando o texto antes de começar a gravar. Você me perguntou como eu iria te apresentar. Quando eu conheci a Débora, não tinha muitas informações. Aquele caos, início de creche, quase todas as crianças, primeira vez na creche, grupos de WhatsApp, 1 milhão. Um DDD 51 no grupo. DDD 51, DDD 31. Ninguém entende nada. Estamos lá e aquela coisa de WhatsApp, acho que todo mundo acha que não, isso daí não vai acontecer. Existe, gente, grupos da mãe de creche, existem. Aquele caos, aquela coisa generalizada, ninguém entende nada. E aí a Débora veio com uma mensagem assim, muito serena, muito calma, tranquila. Eu já olhei de cara e entendi que a gente tinha alguma sintonia. Gostei do que a Débora falou. Eu lembro que no dia que eu li a mensagem de Débora, falei para Bernardo, falei, você é amiga dela. Olha aqui, que pessoa sensata. Que pessoa sensata. E aí, eu mandei uma mensagem no particular. Oi, tchau, tchau. Fui fuçar e descubro. Quem é ela? Gaúcha, um DDD 51. Podcast, agente do Carpinejar. A Débora é de uma escuta muito ativa. Acho que a gente tem que falar isso logo no início. Seu podcast é de escuta. Então, mesmo quando tava aqueles grupos de mães, eu não conseguia entender até que eu te conheci de fato. E conhecer sua história. Eu falei, gente, ela tem que ir no meu podcast também. Ele nem existia direito, ele tava lá engatinhando. Queria que você se apresentasse para quem tá aqui no Mamãe é Chefe. Quem é Débora Tlessler? Gente! Já comecei quase falando com o coração, ó. Guria, assim, ó, primeiro eu quero deixar registrado que eu fiquei muito feliz que eu recebi tua mensagem. Nem tinham começado direito as aulas, aquela função de adaptação. E eu recebi aquela mensagem no privado e pensei, vou fazer uma amiga, graças a Deus. Porque, né, tipo, querendo fazer novas amizades e ter uma vida social no Rio de Janeiro. Júlia, estou muito feliz de estar aqui contigo. Agradeço muito o convite, né, e o espaço. Eu sou formada em publicidade. Sempre quis ser dentista. Olha só que loucura, né? É que eu sou da geração que usou aqueles aparelhos de ferro, sabe? Eu também usei. O extra-oral, todas essas coisas. Não, mas eu usei anos. Então, eu vivi minha adolescência dentro de um consultório odontológico e eu achava que era isso que eu queria fazer, até que eu entendi que eu teria monólogos a minha vida inteira, porque o paciente de boca aberta não só fala e tu fica ali falando. E eu era super criativa e eu achei que meu caminho seria publicidade. E quando eu me formei, não era bem isso que eu achava que eu queria fazer e eu sabia escrever. Caí numa assessoria de imprensa. E aí eu fiquei lá uns 5 anos, aprendi, me adaptei, conheci os jornalistas lá em Porto Alegre e empreendi por 20 anos. Entre equipes mais infladas, menores, com sociedades e depois um voo solo. Nessa parte de relacionamento, conteúdo, RP, etc, tá? Acho que eu construí um caminho muito sólido e de credibilidade em Porto Alegre. Aí, depois da pandemia, o Carpinejar, que era uma pessoa, óbvio, conhecia, né? Uhum. Na pandemia, eu fiz uma live com ele. Eu tinha um programa de entrevistas ao vivo. Eu me negava a chamar de live. Todo mundo fazia live. Então, era um programa de entrevistas ao vivo, todos os dias às 5 da tarde. A pessoa querendo se diferenciar de alguma forma, né? Eu fazia lives na pandemia, a frase. E aí, eu convidei ele. Ele estava prestes a lançar o livro Colo, por favor. Mas eu não tinha intimidade com ele. Não queria receber um não. Uhum. E eu escrevi um texto. Meu irmão era mais próximo dele. E ele topou. E foi incrível. Incrível.
Eu estava nervosíssima, eu quase chorei me segurando na minha busca da perfeição virginiana, germânica, né? Querendo ser perfeita e controlada o tempo inteiro. As pessoas emocionadas, ele emocionado. Aí ficava na live aqueles escritos, né? E as pessoas dizendo assim, ó, nunca vi ele tão emocionado, não sei o quê. Quando encerrou e ele saiu e eu tinha que chamar pro outro dia, eu comecei a chorar, não tava me aguentando pra chorar. E essa live foi um marco na nossa história, porque dali eu fechei vários trabalhos dele com clientes meus, lives, produção de conteúdo, etc., até o dia que ele me convidou. A pessoa que produzia ele estava saindo e ele me chamou. E eu levei um mês pensando se eu queria ou não, o que eu ia fazer, como é que vai ser, etc., até que o sim, a voz do sim era mais forte. E qualquer coisa a gente encerra a parceria, né? Então eu me joguei nessa oportunidade. A gente está juntos há uns 4 anos. E quando a Estela nasceu, a Estela está com 2 anos e meio, eu me dei conta, ela tinha uns 2 meses, eu me dei conta que aquele ritmo que eu tinha não ia dar mais. Sabe? Não ia sustentar, morando no Rio de Janeiro, tô aqui há 10 anos, morando no Rio, indo muito para Porto Alegre, clientes fixos grandes, reuniões agendadas. Eu não consegui fazer uma licença maternidade, que eu me programei. Porque a pessoa da minha confiança do meu escritório teve um problema de saúde e ficou internada 15 dias a partir do nascimento da Estela. Eu vivi freneticamente aquilo. E aí eu me dei conta, tipo, é hora de deixar ir. E me lembrei que há 12 anos atrás, gente, essas coisas acontecem. Há 12 anos atrás, eu já tinha me dado conta que eu não queria mais fazer isso. Mas eu tinha um medo horrível. Que você não queria o escritório de assessoria e toda essa... Que acho que as pessoas, elas não têm essa dimensão. Eu trabalhei com assessoria, a gente já conversou sobre isso. Quando eu me formei em jornalismo, já estava na assessoria como estagiária, fui contratada... A vida do assessor de imprensa é uma coisa meio louca também. A gente tem que se antecipar a tudo, a gente está sempre por dentro, sempre tem evento, sempre tem isso. É aquela coisa assim, você está o tempo inteiro num giro muito alto. E as pessoas não têm dimensão disso. Então, voltando, você estava ainda com o seu escritório, já estava agenciando Carpinejar, que também não é um trabalho leve, que também quem não entende, não sabe o tanto que é uma demanda de agenciar alguém grande. E aí nasceu a Estela. Isso. E você já sabe, você tinha reprimido isso de que você queria trocar tudo. Todo final de ano eu falava pro Michael, meu marido, não aguento mais. Não aguento mais trabalhar com assessoria de imprensa, não aguento mais, não sei o que, nanã. Então, quando... Eu vou ser bem visceral nas minhas respostas, tá? Bem verdadeira, assim. Eu tava com a Estela no meu colo, 2 meses de vida, naquela luta de amamentação, que pra mim foi super difícil. Não acho que é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Não é instintivo. Tem uma técnica e eu achava que eu tinha aprendido. Eu fiz um curso e eu não tinha aprendido. Me esqueci de tudo quando aquela criança nasceu. Então eu tava muito naquela função, mas com as reuniões, com as demandas dos clientes, a minha pessoa de confiança do escritório internada. E aí eu comecei a sentir sentimentos não nobres, olhando as redes sociais. As redes sociais são ótimas, mas elas também são ruins. Como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? E aí eu começava a ver umas coisas legais acontecendo em Porto Alegre, que meu mercado era muito lá. E, poxa, as pessoas nem me orçaram. Eu descobri que eu tinha um preconceito com a maternidade quando eu me tornei mãe. Eu pensava, as pessoas acham que eu estou indisponível, porque agora eu me tornei mãe, mas não, eu estou disponível. Eu estava desesperada. Olha só, as pessoas nem estão me cotando na minha licença maternidade. As pessoas não estão me orçando, vão esquecer de mim, meu ego, minha vaidade, assim, ó, sangrando. Estão contratando umas gente que eu nem admiro, entendeu? Tá morrendo de inveja. Essa é a verdade. Até que eu me questionei. Fiquei uma semana naquele sentimento pesado, porque é um sentimento pesado. De tu abrir a rede, de tu começar a criticar aquilo que tu tá vendo e aquelas pessoas. E aí eu pensei, não, calma, tem uma coisa errada. No meio do puerpério eu consegui ter esse momento de questionamento. Por que eu não tô feliz? Eu investi neste projeto para ter uma filha. Tempo, dinheiro, emocional, fiz 2 fertilizações, uma coisa... Você quis muito viver isso. Quis muito, e agora ela tá aqui nos meus braços, tem 2 meses de vida e eu não estou conseguindo estar feliz por causa de trabalho.
Aí eu liguei pra uma amiga minha. Tudo isso aconteceu, é que quando vira a chave, eu sou muito rápida quando eu viro a chave. Liguei pra uma amiga minha, uma pessoa que eu confio muito, e eu precisava ser escutada, sem filtro. Porque eu falei coisas bem pesadas, assim, tipo, eu tô com inveja de fulano, ciclano, beltrano, nananana, assim, falei, e ela só me escutou. Aí eu me lembrei, eu nem sou mais feliz fazendo isso. Por que eu tô sofrendo, gente? Por quê? Eu nem queria estar ali. Pô, já tô trabalhando no Carpinejar, eu vou ter tempo, eu nunca tive tempo. Porque é isso, quem trabalha com assessoria de imprensa, a era digital, porque, gente, 20 anos, tá? Olha todas as transformações que aconteceram em 20 anos na comunicação. Tu vive freneticamente, entendeu? É o jornalista te ligar agora e dizer, estou fechando, daqui a 5 minutos eu preciso da foto. Você tá arrumando um fotógrafo pra fazer uma foto que tem que sair no jornal. Não tem como, tudo é pra agora. E aí, aquilo ali pra mim foi assim como um clarão. Eu mudei a minha energia naquele momento. Eu pensei assim, ó, aí eu ainda refleti um pouco mais com o seguinte questionamento. Estou disposta, eu estava incomodada, estou disposta a investir e crescer, então, meu escritório, já que eu estou incomodada aqui, não. Estou disposta a ficar incomodada? Não. Qual é a minha outra alternativa? Deixar ir. Livro novo Carpinejar, deixe ir. Deixar ir. É a hora de encerrar. Aí me lembrei, há 12 anos eu me dei conta. E eu não tinha coragem, porque eu tinha milhões de crenças limitantes na minha cabeça. Eu não tinha coragem de botar essa decisão em prática. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu olho pra trás. Ó, faz 1 ano e meio, tá? Que eu encerrei aquela vida. Eu olho pra trás, eu nem me lembro mais. Nem me reconheço, assim, ó. Foi que bom que eu me dei essa chance, sabe? E aí você encerra a assessoria de imprensa, você me contou isso, você falou, aí eu abri uma live, falei, estou fechando, foi isso? Não fui tão impulsiva. Eu fiquei articulando, isso era junho de 2024, aí comecei a articular tudo nos bastidores, né? Avisar a equipe, clientes, deixar as pessoas tranquilas, não estou surtando, não estou louca, nós vamos fazer, não tinha pressa. Nós vamos organizar a casa. Né? Não vou deixar ninguém na mão, tenho contratos que eu tenho que encerrar, fazer transição de clientes e não vou pegar mais nada. Nada novo entra. Nada novo, é só encerramento agora. Então, eu tinha já um discurso que eu dava para quem queria contratar, renovar. Eu dizia que eu tinha fechado um projeto de exclusividade, que eu não podia pegar mais nada. E é assim que eu fui, até dezembro. Conversei com toda a equipe, conversei com os clientes fixos, que eram os mais importantes, né? Porque o cliente que entra e sai rapidinho, beleza. Agora, os fixos, pessoalmente, teve um coitado, tava de férias aqui no Rio de Janeiro, e eu disse pra ele, eu preciso conversar contigo. Eu vou até ti. Familhão, toda a família de férias, tomando vinho, lá no Arpoador, quando todo mundo levantou, e eu só esperando. Quando todo mundo levantou, eu falei pra ele, eu preciso te falar uma coisa. E eu falei, ele entendeu. As pessoas entenderam porque elas viam nos meus olhos a verdade. Porque a verdade, quando é verdade, verdadeira, ela tá aqui. A gente vê, né? Então, foi tudo muito articulado até dezembro. Daí eu gravei um vídeo. Larguei o vídeo nas redes sociais, né? Com as pessoas mais importantes já a par. Tudo engatilhado. E aí eu entreguei meu último trabalho contratado em janeiro de 2025. Não, gente, eu tô perdida. Foi janeiro de 2024. Então isso, foi 23. Janeiro de 2024, entreguei meu último trabalho, que já estava fechado, já estava em andamento. E aí me vi livre. Numa felicidade sem igual. Fevereiro, carnaval, ninguém tá nem aí, ninguém faz nada. Março, bate na porta e meu telefone parou de tocar. A decisão linda foi de férias. Nunca achei que eu fosse viver isso, assim, ó. É muito louco quando a gente deseja muito uma coisa e a gente alcança essa coisa e a gente não sabe o que fazer com essa coisa. Foi o que aconteceu comigo com a liberdade de ter tempo. Tempo livre. Eu queria tempo livre. Aí eu tinha tempo livre. Mesmo com o Carpinejar, mas o Carpinejar eu posso estar onde eu estiver, entendeu? Não é aquela coisa. E eu não sabia o que fazer. E aí me deu um desespero. O ego e a vaidade de novo, assim, muito latente. Eu com medo de ser esquecida,
de não ser mais convidada pra nada, não recebia nem um recebidinho na minha casa, nem um press kitzinho. Nada, nenhum desavisado me orçando, que lembrou de mim, porque alguém disse que eu era melhor, nada. Cri, cri, sabe os grilos? Cri, cri. Ah, foi muito sofrido. Eu tava num desespero tão grande, Júlia, que olha como é, né? Tão grande para não ter que lidar com aquelas emoções, que eu estava imaginando me ocupar de qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas eu me acalmei. Veio a enchente no Rio Grande do Sul, maio do ano passado, maio de 2024. Me envolvi em projetos aqui do Rio de doações, E aí que veio a minha grande virada. Foi na tristeza. Quando eu me dei conta que eu estava triste, não só pelo Rio Grande do Sul, mas individualmente também. E o Carpinejar, a gente conversa muito, uma pessoa extremamente sensível. Ele viu que eu não estava bem no tom da minha voz. Ele abriu o espaço de escuta. Eu chorei tudo que eu não estava conseguindo chorar. Sabe quando tu anda pela casa com o celular aos prantos? Tipo isso. E aí eu desabafei, que era difícil ser mãe, que as pessoas não mostram a realidade nas redes sociais, porque eu fui, por mais terapeutizada que eu seja, eu fui vítima das redes sociais. Eu achava que tudo estava sob controle. Que ela ia dormir de 3 em 3 horas, ela não dormia de 3 em 3 horas, eu não conseguia fazer minhas coisas, aquele descontrole total. Eu falei, é difícil ser mãe, poucas pessoas falam sobre isso, tô achando super difícil e me sinto sozinha, dizer pra ele, não sei o que fazer, e chorando, né? E aí ele me deu a frase, e eu gosto dessa frase porque ela foi pra mim como eu escutei o chamado, sabe? Que é, toda tristeza é um apelo, um chamado, escuta o que a tristeza tem para dizer, todas as nossas emoções dizem alguma coisa, e eu parei pra escutar o que ela tinha pra me dizer. E aí foi que eu criei o podcast. Na verdade, aí que veio o vídeo que tu falou, tá? Que daí eu já tava, me encontrei! Maravilha, o que eu tenho que escutar? O que uma ligação não faz com Débora Tessler, né? Uma amiga te faz entender que você vai largar tudo, e aí uma ligação com o Carpinejar te faz abrir novos projetos. Não, e olha que interessante, agora tu tá falando isso, eu me dei conta, pessoas que me escutaram. Elas me escutaram, elas não me julgaram, elas não vieram me dar um conselho que eu não pedi. Elas só me escutaram e me trouxeram algo conectado com o que eu estava falando. Eu não tinha me dado conta disso. Mas é bem isso. Aí, eu comecei a cavar na minha mochilinha da vida, né? Bagagem da vida. Deixa eu virar minha bagagem da vida, deixa eu espalhar aquele monte de coisa. E vamos ver o que ainda me serve. E o que não me serve mais para esse novo caminho que eu vou trilhar. Aí a gente sempre tem um chinelo velho, que já tá meio estragado, que a gente esquece no fundo da mala. A gente tem não sei o quê, né? Aquela tampa do batom, mas sem o batom. A tampa da caneta, uma caneta não funciona. E comecei a desapegar de coisas. Aí eu falei, não, eu quero falar. Eu vou falar as minhas coisas. Que eu me sentia insegura, que eu por muitos anos me senti inadequada. Eu sei que vocês estão me olhando, pode ser que ninguém entenda que é loira, de olho azul, nananã, mas assim, uma inadequação de uma vida, entendeu? De eu me sentir menos, de eu não me sentir boa o suficiente. Eu não largava o osso da comunicação lá, daquele estilo lá que eu não aguentava mais fazer, porque eu achava que eu não ia caber em nenhum outro lugar. Eu pensava assim, ó, olha absurdo, hoje eu penso que absurdo, como é que eu pensei isso? Quem vai me contratar? Que vaga que eu vou preencher numa empresa? Eu não tenho nenhum currículo. Quando eu me dei conta e consegui recuperar minha autoestima e minha autoconfiança, isso faz bem pouco tempo, eu pensei, eu toquei uma empresa por 20 anos. Eu passei por momentos muito desafiadores, inclusive uma pandemia, e que eu deixei tudo pago, não deixei ninguém na mão, não demiti ninguém e me ajustei aos orçamentos dos clientes. Tu viveu, todo mundo aqui, né? Todo mundo lembra, não é uma coisa tão longe. Mito. Então, o vídeo que eu gravei foi quando eu já estava assim, tá, então vou falar, abrir os stories, tenho aqui um monte de seguidor, não posto nada, o que essas pessoas querem ver? Vou falar umas coisas. E aí eu fui tão objetiva e direta e reta que eu postei, depois eu fui me assistir e achei, meu Deus, as pessoas vão achar que eu me arrependi de ter saído, de ter encerrado o ciclo e de ter tido um filho. Aí eu gravei uma coisa mais longa, assim, no vídeo mesmo do celular, sabe? Explicando em detalhes, porque eu sou virginiana, eu sou detalhista. Pode ver que eu não tô te deixando nem fazer perguntas. Não, mas é pra você falar. É isso que eu quero saber, porque
É o que eu queria te perguntar. Os medos de recomeçar, porque é isso. Você tinha uma carreira sólida, você tinha estabilidade, você tinha um negócio... Por mais que você não visse, você tava com uma empresa sua, mais de 20 anos trabalhando ali, você tinha uma credibilidade, você tinha uma carreira, você tinha um nome, e você decide, por mais que tenham tido percalços, cara, não, tô feliz assim. A que ponto o medo foi tão grande, mas a coragem foi proporcional de, tá, não tô feliz aqui, vou encerrar esse ciclo. E você recomeçou ali, que pra mim é o mais difícil. E como é que você decide recomeçar? Foi um vídeo no Instagram e aí você só queria falar, então, já que... Bom, vamos imaginar que eu tava com o Carpinejar, sigo com ele, então a vida seguiu financeira, né? Eu não tava sem nada. Que esse era o meu grande medo, de ficar sem dinheiro, que como é que eu vou ganhar dinheiro? Ninguém vai me contratar. Ninguém vai me contratar, não me encaixa em nenhuma... Sou tão ruim que eu não me encaixo em nenhuma vaga de nenhuma empresa. Então, assim, tava com o Fabrício e resolvi abrir a câmera e começar a falar. Então, eu abri os stories, final de tarde, e saía falando. Tipo, sei lá, eu nem me lembro como é que eu comecei, mas eu comecei a falar, gente, vou aqui falar com o coração... Porque falar com... Esse é o nome do meu podcast, segue lá. Falar com o coração é quando a gente conecta o que a gente sente com o que a gente pensa, com o que a gente fala. E eu aprendi isso com o Márcio Libar, um grande mestre na minha vida, que esse caminho aqui, ó, ele é mais longo. Então ele demora um pouco mais. A nossa fala é mais pausada, a gente sente no coração, às vezes a gente se emociona. Porque este caminho aqui, cabeça, pensamento, boca para falar, é muito rápido. Olha quantas vezes a gente fala uma coisa de cabeça quente e depois pensa, putz, o que eu fui falar aquilo? Não era bem aquilo que eu queria dizer, mas daí já tá falado. E palavras que vão pro ar não voltam, né? E eu comecei a falar, me mostrar o que eu verdadeiramente penso, quais são as minhas posições, o que eu acredito, porque eu não me posicionava de forma nenhuma. Você era uma assessora de imprensa. Exato. A assessora de imprensa não se posiciona. Não se posiciona. A assessora de imprensa, ela só controla o que precisa ser controlado nos bastidores. Exatamente. Então, eu comecei a falar das minhas inseguranças, falei... Porque eu postei essa frase que o Fabrício me disse, né? Toda tristeza é um chamado, um apelo. Eu postei isso e falei que eu tinha chorado, que foi uma libertação, nananã. E muita gente veio falar comigo. Aí eu comecei a falar coisas nos stories. Muita gente vinha. Eu fui numa peça de teatro, daí eu comentei não sei o quê. As pessoas vinham. O dia que eu falei sobre relacionamentos abusivos, por exemplo... Bombou meu direct, sabe? Porque eu falei um negócio de uma celebridade que tinha dito que não sei o quê. Aí eu contei uma história minha. Aí começou, assim, uma coisa... Mas isso lá no começo não era, vou fazer um podcast. Não, só preciso, então, vou falar. Vou mostrar quem eu sou. Vou me libertar. Vou tirar os pesos da minha mochila da vida. Tudo que eu sempre escondi. Então, eu comecei a fazer isso. Só que aí eu pensei, não, vou começar a trazer convidados. Eu gravo um vídeo, mando pra pessoa, a pessoa me responde num vídeo, eu monto um Reels, só que não tem como ter eu sou uma pessoa profunda. Não tem como tu ter um papo profundo em 3 minutos. De um Reels. Não dá. Nem nos stories, que fica ali cortando de 1 em 1 minuto, chega a dar uma ansiedade aquilo ali. Aí eu falei, não queria ter um podcast, todo mundo tem podcast, mais um podcast. O mundo não precisa de mais um podcast, mas eu vou ter que ter um podcast. Vou ter que criar um podcast. Aí eu criei um podcast para ter um momento de falas e trocas mais profundas. Para ter mais tempo. E aí foi tudo muito rápido, sabe? Já fez um ano. Faz um ano por agora, assim, do primeiro episódio, que foi com Carpinejar, o primeiro episódio. E é um aprendizado muito grande. Escutar as pessoas... verdadeiramente, sem me apressar a fazer perguntas, sem julgar, sem nada, só escutar e processar. Eu não faço roteiro, não faço nada. Claro que eu mentalizo a pessoa, né? Mas, assim, eu entro naquele flow ali e vou indo. É sensacional. Você falando assim é engraçado, né? Porque eu também, quando eu decidi criar o podcast, eu lembro, foi em janeiro desse ano. Eu sentei eu tava ouvindo um podcast, num dos poucos momentos que a gente tem para ouvir podcast, que eu acho que a grande questão do podcast é que ele se encaixa nos momentos que a pessoa tem. Então, o que eu faço para consumir podcasts? Eu vou ouvindo à medida, tipo, eu separo, são os capítulos.
escutei 10 minutos num dia, no outro dia eu tinha 5 minutos, tenho 5 minutos indo pra buscar a Laura na escola. Fui ouvir um podcast quando eu não conhecia, entre sair de casa e ir na feira e voltar pra loja. E aí comecei a ouvir o podcast, era o podcast de uma empresária nova e tal. E ela falando, não, porque eu acordo, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí depois, aí eu sei o tempo que eu gasto para fazer o meu café da manhã, e eu vou na academia, e aí eu logo depois chego no escritório, eu posso ficar no escritório de tal a tal hora. E aí eu olhei aquilo me deu uma raiva. Raiva mesmo. Porque eu falei assim, cara, quero ouvir sobre ela falar sobre trabalho, porque eu conheço trabalho, já vi ela falando muito sobre isso. Mas assim, uma pessoa que não é mãe falar sobre negócios era muito diferente da minha realidade. Porque era isso, eu tinha 5 minutos pra ouvir, enquanto eu tava indo na feira, que eu tinha que resolver um negócio da loja, que eu tinha que voltar, porque a Laura é isso, porque a Laura... E assim, aí ainda tava naquela coisa de soneca, então tem que chegar na hora de soneca, e aí ainda não tinha começado a escola. E eu falei assim, cara, não é possível que não exista um lugar que mães que trabalham tenham conversas sobre trabalho de uma maneira real. Disso, de, cara, ser mãe é muito difícil, me fez repensar minha carreira. Não, olha só, é muito difícil, minha rotina é uma loucura. E aí eu falei, cheguei na loja, assim, sentei, cheguei para as minhas funcionárias e falei assim, eu vou criar um podcast. Aí uma delas olhou pra mim e falou assim, cria. Aí eu, não, por causa disso, daquilo, ela, Júlia, cria. Aí eu falei, tá falando sério? Ela, tô. Aí eu subi, sentei no computador, falei, então tá, vamos lá, vou criar um podcast. Falei, vou criar um podcast, então vai ser, cara, mamãe é a chefe. Na hora vem na minha cabeça, mamãe é a chefe. Pô, é isso, e aí, chat GPT. Falei, e aí, chat, o que você me diz? O que você acha dessa ideia? E aí eu comecei a escrever o que eu tinha pensado. Não, Júlia, a ideia é muito boa. E o chat GPT tá me apoiando também. E aí eu aí eu fiz um layout do que eu tinha pensado, pessoas que eu pensava que poderiam ter conversas e tal, não sei o quê. E aí, o que eu entendi? A gente precisa de ter trocas. É basicamente isso. Você numa parte, eu em outra, mas assim... Eu falava, cara, as conversas que eu tenho com outras empreendedoras sempre são muito parecidas, independente do ramo. Ah, eu sou da comida, a outra tem locação, a outra... E aí eu escrevi tudo, né? E eu falei, surtei. Na minha cabeça é surtei total. Tô doida. Exatamente você. Tipo, não, as pessoas vão achar que eu fiquei louca. Aí o Bernardo chegou pra trabalhar e eu muito concentrada. E aí ele, o que você tá fazendo? Eu falei, eu vou criar um podcast. Aí ele, tá, me explica melhor. Falei, isso. Aí ele, vamos fazer. Aí eu não tava nem acostumada, né? Porque ele geralmente corta as minhas ideias. Aí eu comecei a justificar. Eu não percebi que eu tava tentando convencer. Aí ele, Júlia, vamos fazer. Aí eu, não, mas vamos fazer. E aí eu fiquei meio em choque. De todo mundo que eu falava, genial, vai fazer, faz. Eu assim, gente, não é possível, o povo deve estar achando que eu tô doida, deve estar achando que eu surtei. E aí, entre criar o podcast, assim, resumidamente, e entender o podcast, é um processo longo. Eu achava que eu ia falar. E aí eu comecei a ver que, tipo, eu não falo. Você falou comigo isso, Júlia, qual que é a sua história? Quem não me conhece pessoalmente, eu acho que até hoje nunca veio... Não só a criação do podcast, mas toda a minha história de profissional e tudo. Mas, assim, eu genuinamente acho que quando a gente cria um podcast, é tão generoso também, a gente dar o lugar de fala da outra pessoa, querer entender e conhecer aquela história, que aquilo ali vira propósito, sabe? Eu acho que é muito isso. Eu acho que criar um podcast te dá tá, tem um motivo de eu fazer isso aqui. E aí, quando que você entendeu que criar um podcast não podia ser só um propósito? Viraria um negócio, que vira uma ocupação. É isso. A gente tem uma carreira paralela. Começou porque eu queria ter conversas mais profundas, tá? Uhum. Chegou um momento que eu eu fiz a planilha. Demorei, já tinha gravado muitos. Comecei a montar uma planilha dos custos. E aí me dei conta de quanto que eu já tinha colocado nesse projeto. Uhum. Aí me deu uma angústia e eu pensei, até quando que eu vou segurar? Preciso ter ideias de como comercializar isso, né? Uhum. E aí eu parei pra pensar, junto com uma pessoa que me auxilia muito, uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito, admiro Pode fazer muito, propaganda. a Tati. Eu vou falar o sobrenome dela errado, que não se fala Melzer, mas é Tati Melzer pra mim.
E a gente começou a pensar em formatos, né? E assim vamos indo. Então, é uma grande mescla hoje de formatos o meu podcast. E ele não se finda ali, né? Eu tô escrevendo o livro, falta muito pouco para fechar o livro. Eu já fui procurada agora para fazer alguns publis que eu achei sensacional. Porque a pessoa me procura para falar sobre um assunto que é um tabu, mas ela quer que fale com o coração. Eu falei, pô, isso é muito eu. Porque qual é o meu convite? E ontem eu tava falando com a Tati sobre isso, que é muito maior do que um podcast. É um convite pra gente ser quem a gente é, sem medo. Porque eu tinha medo de ser quem eu sou. Muito medo de ser, não ser amada, não agradar a todo mundo. Que eu sei que é um absurdo. Hoje todo mundo fala isso, mas na década de 90 não se falava, Não, a gente não teve Júlia? essa educação. Pô, no colégio eu sofri um baita de um bullying, entendeu? Como é que essa criança cresce depois? Que mulher ela vai ser? A que baixa a cabeça e bota o jeans apertado, entendeu? E se esforça pra caber naquela roupa, caber naquela vaga, pra caber naquele espaço, naquele grupo, enfim, naquele relacionamento ruim, porque ela quer pertencer. Todo mundo quer pertencer. Então, eu sou a transformação que eu tô propondo, né? Então, é uma coisa muito maior. E quando eu começo a ver que eu tô entrando em assuntos mais complexos, mais sensíveis, e as pessoas estão me apoiando, o nível a profundidade de mensagens que eu recebo, de gente que escuta, etc., me dá um... É como se alguém pegasse na minha mão e dissesse, segue fazendo o que você está fazendo, porque vai fazer diferença. Está fazendo diferença. E para mim isso é muito maior. O Alain Dias Castro, que é um grande amigo meu, que também é um gaúcho, poeta, ele me disse uma coisa que eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar contigo e com quem quiser. Pegue para si. Ele disse para mim, um dia ele me perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, tô numa ansiedade horrível. Até quando que eu vou aguentar ficar só botando dinheiro nisso, né? E ele me disse, tenha fôlego emocional. Tu ainda não sabe, tu ainda não consegue visualizar, imaginar para onde este projeto vai te levar. Hoje, bem recente, coisa de dias, eu comecei a enxergar um caminho. Eu comecei a enxergar que eu tô fazendo uma coisa não mais só por mim, porque eu comecei por mim, mas pela minha mãe, pela minha avó paterna, que eu nem conheci. Eu só sei dela pela lente do meu pai, que ele conta coisas. E eu tinha uma angústia, Júlia, quando a Estela nasceu, e quando um filho nasce, a gente começa a se conectar com coisas que a gente nem pensa antes, né? Abuso infantil. Não, tipo, nem penso. Mas hoje eu penso. Eu tenho uma menina. Muito complexo, uma menina. Nesse mundo que a gente tá. E aí eu pensava assim, eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Eu não quero que ela repita meu padrão. Um padrão que eu venho, que nem é meu. Foi introjetando das outras gerações. Como que eu mudo isso? Me transformando. Então, eu vejo que eu peguei... É como se eu pegasse ela e só mudasse ela de caminho, assim, ó. Esse é o que é o meu caminho. Ela daria sequência no meu. Mas eu fiz assim, ó. Por quê? Porque eu me transformei. Como eu sempre me achei inadequada, eu me autodepreciava muito, até bem pouco tempo. O meu marido que me disse um dia, tu não te dá conta que tu te autodeprecia o tempo inteiro. Eu falei, não! A terapeutizada, não me dei conta! E aí eu pensei, não, a Estela não pode crescer assim. Eu quero que ela cresça com muita autoestima, muita autoconfiança e depois que ela vá pra terapia. Que uma hora vai ter que ir. Aí um dia, Júlia, foi muito mágico isso. A gente tava no banheiro. Eu acho que isso foi esse ano, tá? No início do ano. Aprendendo a escovar os dentes. E ela tinha acordado, era de manhã, com aquele cabelo bagunçado, assim. E ela se olhou no espelho, começou a sorrir e disse assim, ó, tô linda. Com 2 anos. E ela se olha no espelho e ela se acha linda. Eu demorei 40 anos pra me olhar no espelho e me achar linda. Porque eu pensava, nem tô tão ruim assim. É isso que eu pensava sobre mim. Onde a pessoa que pensa isso sobre si vai chegar? Chegou numa filha de 2 anos que olha no espelho e se acha linda. Porque eu me trabalhei muito pra isso, sabe? Eu nem me lembro da tua pergunta. A gente estava falando sobre podcast, sobre esse propósito. Eu acho que você agora entendeu que o podcast, além de um propósito, ele tá te fazendo trilhar um novo caminho. E transformar toda
essa parte que é muito sua. E aí, eu estava até aqui na minha pergunta para te fazer, que o seu podcast, diferente do meu podcast é muito prático, né? Fazendo um paralelo, assim, eu sou muito, cara, vamos falar de trabalho, vamos falar de negócio, como é que você transforma um podcast num negócio? O seu, ele tem temas muito sensíveis. Você lançou recentemente a temporada de relacionamentos abusivos. Você sentiu medo de transformar esse... Porque acho que você começou com isso de quero falar e quero ouvir outras histórias, de identificação. E aí você também viu que você tinha um caminho de, tá, a gente precisa ir mais fundo. Eu senti um chamado interno. Não tinha como eu não fazer isso. Eu tive muito medo. Quando eu pensei, vou abrir o microfone para as mulheres que queiram contar essas histórias de relacionamentos abusivos. Eu tava com muito medo. Não sabia onde eu tava botando a mão. Mas, tanto que eu gravei os stories. Tu me indicou uma pessoa, né? Esse episódio já tá no ar. Maravilhoso, Júlia Guerra, linda, Miss maravilhosa. Universo. Minha amiga, uma diva. Diva. Maravilhosa. Uma baita empreendedora. Maravilhosa. E eu levei, assim, algumas horas, sabe? Eu ia postar no dia de noite, gravei, mas deixei pra postar depois. Aí naquela noite eu ia postar. Que foi quando você decidiu que você iria abrir uma temporada só desse assunto. Foi depois Foi daquela isso. notícia horrível dos 61 socos, né? Da menina que levou 61 socos do namorado dentro do elevador. No dia anterior a essa notícia, eu gravei um episódio do meu podcast, mas eu era convidada, que o Carpinejar me convidou pro meu podcast. E eu falei rapidamente, de uma forma muito superficial, sobre o que eu vivi. E eu fiquei muito mexida. Eu fiquei processando aquilo dias. Você acessou um lugar. E no livro que eu tô quase acabando, eu escrevi sobre essas duas histórias numa coisa só. E foi muito difícil. Hoje, assim, ó, nem me pertence mais, sabe? Já resolvi muito. Mas eu tava naquilo. Aí veio aquela notícia, aí no outro dia eu tinha reunião com a Tati, eu ia pra Porto Alegre na semana seguinte, eu tinha comercializado alguns episódios, mas eu tinha 3 horários que não tinha fechado, e eu pensei, pô, eu vou pra lá só pra gravar. Não dá pra ter 3 horários abertos, tem que fazer render. Aí a gente conversando, o que nós vamos fazer, eu falei, pá, quem sabe a gente abre pra mulheres que queiram contar suas histórias. Eu acho que a gente tá precisando. Porque eu falei rapidamente num episódio que fala sobre milhões de assuntos e eu tô me sentindo muito melhor. E ela me apoiou. E aí eu abri nos stories. Então eu gravei os stories, mas eu postei só na manhã seguinte, porque eu tava com medo. Tipo assim, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou botar minha mão? Na manhã seguinte eu acordei e disse, vou postar. E aí eu postei. E aí veio... Uma enxurrada. Uma enxurrada de tudo. De pessoas dizendo que amigas com amigas, mas que não estão preparadas. Pessoas, enfim, como tu, que me mandou, tu tem que conhecer minha amiga. Na mesma hora. Acho que eu fui das primeiras. Então, tá aqui. E aí, o resultado disso é uma temporada de 6 episódios. Tem uma até que eu gravei aqui no Rio. Como executiva, que mora em São Paulo, que é muito amiga de uma amiga. Irmã, assim, de uma amiga, né? Que esse episódio vai ao ar essa semana. Nem sei quando é que a gente vai ao ar. Já vai ter saído. Já vai ter saído. Então, hoje eu olho pra trás, como é bom a gente avaliar, né? Poder olhar pra trás e avaliar, assim, e se dar conta da nossa transformação. Porque a Débora que eu era, com medo de botar no ar, mas que botou, é outra já. Hoje eu enxergo o propósito maior. E eu enxergo, ainda não é uma imagem nítida na minha cabeça, mas que eu acho que o meu caminho talvez se aprofunde por aí. E essa conversa sobre mulheres, qual é o meu maior desejo atualmente? É que a gente se escute, que a gente se dê as mãos, que a gente pare de se criticar e ter inveja uma da outra e se botar pra baixo, etc. Tá? Eu acho que a gente tem que se abraçar, se escutar afetivamente, sem julgar. Esse é meu grande desejo. Porque eu quero que a minha filha tenha esta realidade com as amigas e com as mulheres que vierem cruzar o caminho dela. E aí, unidas, eu acho que a gente abre essa conversa com os homens. Porque não tem como melhorar o mundo sem estar todo mundo junto na mesma página. E hoje a gente está vivendo um abismo, né? As mulheres super empoderadas, rechaçando os homens que estão ali sem saber muito bem o que fazer. E, poxa, por exemplo, mãe de menino, não tem que ser melhor ou pior.
Ah, é melhor ser mãe de menino ou de menino? Não. É um desafio igual. Se tu olhar para o mundo como ele está hoje, complexo, de extremos, pô, a gente tá cheio de desafios aí. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem pra todo mundo, ainda mais sendo mãe. E me conta uma coisa. Você acha que trabalhar com carpinejar te trouxe esse lado mais de ser mais emocional, de trazer... Tem dedinho dele aí? Eu aprendo muito com ele. Muito com a sensibilidade dele. Eu acho que ele incentiva para que eu seja quem eu sou. Ele me incentiva muito. Né? Então, com ele, porque ele é quem ele é. Ele não esconde nada ali. Eu também posso ser quem eu sou. Eu não preciso ficar me botando panos quentes porque eu represento marcas e nananã. Não, como eu era antes, né? Eu não me permitia dar minha opinião, mostrar quem eu era. Eu só tinha esses momentos no sofá de casa com minhas amigas. E olha lá. Né? Então, às vezes eu agradeço ele por isso, sabe? Por esse espaço, por ele me dar a mão, por eu ter o privilégio de escutá-lo falando, seja numa palestra, seja nos vídeos na internet, lendo um texto, que ele me manda os textos, né? Você revisa antes? Não todos, mas eu leio vários. Né? Que trabalho difícil, né? E eu me emociono. Às vezes tem uns, assim, que até mexe no estômago, assim, sabe? Eu estava com ele recentemente num evento na Angola. E eu vi a palestra dele, a coisa mais linda. E eu me emocionei tanto. No final, ele faz a foto com todo mundo atrás, né? Então, eu subi no palco no final, fiz a foto. Quando ele sai do palco e eu saio atrás dele, e vão desmicrofonar ele, eu falo pra ele assim, eu tô com vontade de chorar. Ele chora. E aí, eu tava muito emocionada, porque eu vi o impacto das palavras dele sobre liderança, sobre protagonismo feminino. Ele valorizou as mulheres, sabe? Foi uma coisa, assim, ó. E me faz pensar, sabe? O convívio com ele é muito maior do que só o trabalho. Além de ele me incentivar e de eu aprender com ele, os insights que ele tem também me fazem pensar sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas relações, sobre o que é importante para mim. Não tem como não ser impactada. Imagina, eu sou um contato direto. Eu falo mais com ele por telefone do que com meu pai e com a minha mãe. O tempo todo, né? O tempo todo. Ele não é um cara de WhatsApp. Ele liga. E como é que você define o seu trabalho hoje? Como é que é seu dia a dia, seu trabalho com podcast, com carpinejar, sua agenda? Eu sei que você tem seu tempo livre, que você lutou muito para ter. Como é que é o seu trabalho hoje? Para quem não sabe como é que é uma agente, quem não sabe como é que é uma host de podcast, que eu acho que as pessoas não sabem o trabalho que a gente tem por trás. Júlia, eu sou uma pessoa regrada e disciplinada. Eu acordo 5h da manhã, independente da Estela acordar. Então, eu acordo cedo. Eu sempre fui assim. Hoje, com a Estela, aí, nascida, eu tenho acordado um pouco mais cedo, né? Tipo, 5h30, para ter aquele momento da casa silenciosa. De tomar um café em silêncio. E eu tenho um ritual. Eu vou lá, faço minha crepioca, passo café, limpo a caixa do gato, né? Eu faço às vezes lavo uma louça, já vou maquinando a cabeça. Às vezes eu abro o computador e escrevo alguma coisa do livro, ou adianto coisas. Que você sabe que ela vai acordar. Exato, exatamente. E adiantar coisas em silêncio, sem ninguém me interromper. Nem uma mensagem do WhatsApp, sabe? Eu tenho horário de escritório, mesmo não existindo mais o escritório, né? Mas eu tô ali, eu respondo. O lance é responder, é atender as pessoas, né? Então, eu passo os orçamentos, contratos, etc., negociações. A gente eu participo com ele das calls de alinhamento, depois que fecha um contrato. Monto o roteiro, toda a logística. Se ele vai viajar, você tem que olhar tudo. Você olha tudo ou não? Tudo. Tudo. Hotel, carro, passagem, tudo. Eu sou o ponto de contato com todo mundo. Todos os fornecedores. Com o podcast, eu vivo muito isso, né? Penso em quem, agendo, se vai ser aqui no Rio, se vai ser em Porto Alegre.
E vamos que vamos, entendeu? Tipo, E aí decupa episódio. decupa o episódio. Pra quem não sabe, gente, decupar episódio. O que a gente que tem podcast tem que fazer? A gente tem que pegar o vídeo, sentar, assistir ele inteiro, pausando, porque a gente vai Pegar a ver minutagem. as minutagens, quer ver o que a pessoa falou que é interessante, separar um corte, ver se a pessoa falou alguma coisa que tem que ser retirada. Decupa seu episódio. Acho legal de falar isso, porque as pessoas não sabem que isso é um trabalho também, que ocupa um tempo da nossa agenda. E aí você faz toda a seleção de convidadas, de tudo. Tudo é com você também. Tudo. E, por exemplo, os episódios da temporada de relacionamentos abusivos, eu me preparei tanto para receber e acolher. Depois você não consegue decupar. E eu tinha que decupar, eu fiquei só me enrolando, porque vou ter que Aí já escutar não tinha aquilo mais de prazo. novo. Que são histórias difíceis de escutar. Todo episódio que eu escutava, quando acabava, me dava vontade de chorar. Mas sabe quando acaba, assim, ó, tu tá decupando, acaba, e eu fazia assim, ó. E aí eu dava uma chorada. Todos. Não tem como não chorar. E a maioria das convidadas, elas falam num tom suave. Um tom, assim, não tem... Impacto. É um tom suave, delicado, mas falando uma coisa, assim, que tu pensa, meu Deus, ela viveu isso, ela tá contando isso. Né? Então, acho que também tem essa... A decupagem, pelo menos pra mim, ela é um momento em que eu realmente escuto. Porque eu acho que no momento que eu tô com a pessoa, eu tô tão conectada com ela, que às vezes... Óbvio que eu me emociono ali e tal, não sei o quê, mas quando eu escuto depois de novo, eu penso, olha que pessoa incrível. Não, mas é diferente mesmo. Eu sinto mesmo sendo um tema diferente, aqui quando a gente tá conversando, a gente tá num fluxo. Quando você assiste, você tá vendo de fora o fluxo acontecer. Então, tem hora que você fala assim, nossa, essa parte aí eu senti isso. Você reconecta. Acho que é por isso que é difícil também. Quando você vai decupar, você ainda, além de você ouvir de novo, você sente de novo tudo que você sentiu ali de novo. Então, é meio doido, não é só uma decupagem. E falando da rotina, a maternidade mudou a sua forma de ver tudo? Porque o trabalho eu já entendi que te fez decidir, né? Ai, Júlia, eu acho que sim. Acho que não tem como passar ilesa. Quem passou ilesa é porque não se conectou com aquilo. No início eu tava meio assim. Eu tava com uma dificuldade muito grande de perder o controle. Eu queria que a Estela se encaixasse na minha vida, e não o contrário. Eu me lembro desse dia, o dia que eu virei a chave, e eu me permiti brincar. Brincar com ela, fluir com ela. Sabe, assim, tipo, se ela não vai dormir de 3 em 3 horas, então eu preciso entrar neste flow. Eu me permiti sentir. Eu me tornei uma pessoa muito aberta para o improviso, porque tu imagina a germânica, virginiana, controladora, que não sabe lidar com o improviso, porque tudo é milimetricamente calculado para manter a perfeição. Entendeu? Ninguém te avisou antes? Ai, avisou, mas eu não acreditei. Achei que eu ia controlar. Achei que eu ia dar tudo certo. Eu dizia assim, ó, eu trabalho aqui na mesa da sala de casa, o quarto dela é aqui, qualquer coisa eu vou ali. Mas não, entendeu? Não foi bem assim que aconteceu. Aí acha assim, eu vou ter babá e não vai afetar meu trabalho. Vai chorar um pouquinho, vai mamar e vai dormir. Não foi vai assim. Vai sair, vai pôr no peito, vai mamar ali automaticamente. Então, eu acho que eu me permiti sentir, fluir, me encontrar, me conectar com o agora. Também parece um clichêzaço, assim, mas a criança te puxa para o agora. Ela me diz assim, ó, passei 4 dias viajando, né? Tava na Angola. Quando eu viajei, ela tava dormindo, ela não me viu indo embora. Tadinha, eu quase morro quando você eu passei a noite inteira dizendo pra mãe, vai viajar, vai voltar no domingo. Aí eu montei um cartazinho, deixei na mesinha dela com os dias, com não sei o que, Então, quando eu voltei, ela assim, ó, ela está dormindo, tá? Ela me chama, eu escuto pela babá eletrônica. Mamãe. Ela sabia que você ia voltar. Eu ia lá no quarto dela, mamá. Vamos imaginar, mamá. Eu vou lá, faço mamá, entrego. Quando eu estou fechando a porta do quarto dela, ela diz, deita aqui comigo. Deito. Na segunda-feira, eu cheguei num domingo de noite. Na segunda-feira, eu disse, vou pra academia de manhã. Ela já estava acordada. Ela disse, não, fica aqui comigo. Vamos pro parquinho. E eu falei, tá bom, então vamos.
né? Vai uma hora que ela não vai mais querer estar comigo, assim, intensamente. E eu acho que só para fechar assim, esse raciocínio da mudança, eu me permiti também sair do meu... A gente sai do nosso eu, do nosso umbigo, que é tudo para nós, não sei o quê, e tem aquele ser que, principalmente nesse momento de formação, é muito importante. A presença. Quando eu falei para minha mãe que eu ia encerrar aquele ciclo profissional frenético, porque eu queria ter tempo, porque além de tudo, eu também queria ter tempo. A minha mãe me falou assim, que bom, porque eu tive que voltar a trabalhar quando tu tinha 4 meses e eu te botei numa creche. Então, também uma forma de eu reescrever essa história, sabe? De eu estar presente com a minha filha. Tem uma coisa que uma pessoa me disse quando eu estava grávida e eu achei sensacional, e foi um pai. Ele me disse assim, ó, aproveita esse período da infância, porque ele é o período mais curto da vida com a criança. A fase adulta é a mais longa. Então, aproveita, porque isso não volta mais. E é tão bonitinho, né? Tu vê, eu acho que é tão extraordinário tu ver um ser humano se desenvolvendo. Surgir na sua frente. Eu acho incrível. Que eles brotam na nossa frente, assim. É isso. Tá, você aprendeu a não controlar e não sei o quê, mas assim, literalmente você vê aquele... Não é só parir, tem gente que não é filho natural, mas assim, ele surge, a personalidade surge. Eu entrevistei a pediatra da Laura e ela falou assim, a Laura se conecta muito, porque com 4 meses ela já estava segurando o negócio que médica, agora não vou lembrar o nome. E a Laura sempre foi essa criança. Só que é isso, sabe? Você vai vendo dos pequenos sinaizinhos até hoje, tipo, consegui fazer o cabelo maluco do jeito que deu, porque foi o que ela quis. E assim, é a vontade dela, a gente perde esse controle total. Pra mim é isso. Perdi o controle total, eu faço o que tem que fazer, tá tudo bem, fiz pouco, fiz o que podia pouco, é isso. Porque é literalmente isso. E ver elas surgindo assim na sua frente é muito legal. Muito Eu acho legal. que é a parte mais bonita, assim. E daqui uns anos, imagina, a gente vai ter elas maiores e vai lembrar desses traços hoje. Eu sou totalmente apaixonada. Sério, amo ser mãe. Vamos lá. Que conselho que você daria hoje para uma mulher que tá diante de uma infelicidade e quer mudar tudo? Não só na maternidade, mas no que você passou, de ter coragem de mudar. Terapia. E olhe para o financeiro. Quando eu falei pro Maicon que eu queria encerrar aquele ciclo, ele me disse, olhe para o financeiro que lá tá a resposta. Então, acho que é autoconhecimento e financeiro. E, infelizmente, gente, a nossa independência financeira é a liberdade. Não tenho nada contra quem decide depender do marido ou da marida, sei lá, tá tudo certo. Mas, na minha visão e no que eu tenho visto, tu tá preso. Não tem como tu querer resolver sair sem tu ter a tua liberdade financeira e tu tomar as tuas decisões. Eu fui muito criada com essa lente. Me atrapalhou um pouco, bastante, em vários momentos da minha vida. Do tipo, não dependa de marido, o casamento pode acabar. Eu escutava isso dentro da minha casa. Porra, tu cria uma barreira, entendeu? O dinheiro é a liberdade. Isso hoje eu concordo completamente. Então, assim, tudo... Não nos extremos, acho que eu fui muito extremista, 880, por muito tempo da minha vida. Hoje eu tô bem no meio do equilíbrio. Se eu tenho vontade de chorar, eu choro. Se eu não tenho vontade de chorar, eu não choro. Não tem problema nenhum. E eu diria isso. Procure uma ajuda terapêutica, seja ela qual for. E olhe para o seu financeiro. Porque acho que esses dois caminhos, o emocional e o racional, precisam estar conectados. Senão é loucura. É impulsividade. E tem algo hoje que você faz ou que você precisa de delegar, que você precisa de ajuda, que você sabe que não é da sua área ali no seu trabalho hoje? Artes gráficas. Não tenho o menor senso estético. O Canvas, gente, não me ajuda. Eu faço coisas feias lá.
Não consigo. Eu tento, fiz o que pude, podia pouco. Parte comercial, Tati me ajuda muito. Tenho muita dificuldade de eu me vender. Os outros é uma maravilha. Agora, eu me vender, eu tenho muita dificuldade. E acho que também esse lance de pedir ajuda, sabe? Quando eu resolvi fazer os vídeos, que começou em vídeo, né? Como eu contei, eu fiz um vídeo. Como é que eu edito esse negócio agora? Não sei mexer no CapCut, eu não sei nem o nome desse aplicativo. CapCut. Ó. Aí eu me dei conta, eu preciso de ajuda. E tá tudo certo. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Vamos ter que ir pro nosso bate-bola. Vambora. Um livro. Eu vou indicar 3, tá? Tá. Que eu acho que eles são super complementares. Eles me ajudaram muito. Um deles é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O livro, ele é o pai da logoterapia, da terapia do sentido. O outro livro que eu li, quando a Estela estava mais avançada, assim, já nascida, que é Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Já vi. Uma porrada no estômago. E o outro, que foi uma grande transformação na minha vida, tudo bem recente, tá? Tô trazendo os livros recentes. Indomável, da Glennon Doyle, que ela fala sobre a domesticação das mulheres. Uma coisa... E, claro, os clássicos. Mulheres Correm com Lobos, lá, né? Mas eu acho que esses 3, assim, eles mexeram muito comigo. E com quem eu sou hoje. Um filme. A Vida é Bela. Clássico. Uma série. Ai, que difícil uma série. Eu vou falar uma série sobre maternidade, tá? Que eu fiquei bem mexida. Que é... me esqueci agora o nome da série. Uma série israelense que é sobre aluguel, barriga de aluguel. Não vi. Me esqueci o nome, tá no Netflix. Tá, vou falar uma outra, tá? Não é uma... é outro filme. Posso dar outra dica de filme? Que pra mim foi também uma coisa que é o filme do livro, aquele É Assim que Acaba. Eu li o livro, eu não vi o filme. Eu não li o livro. Eu li o livro. E eu achei aquele filme... que era uma comédia romântica. Eu acho que você postou no início. Foi você que fez isso? Que teve alguém que postou no início e eu falei, não sabe o que se trata. Mas o que é aquilo? Eu acho que esse filme também me mexeu muito com essa história dos relacionamentos abusivos, violência contra a mulher, etc, tá? Foi uma coisa de louco, assim. Então, eu adoro série, adoro Grey's Anatomy, que eu já vi milhões de vezes. Mas eu não tenho uma. Eu só tô te falando coisas assim que me marcaram. A frase que eu mais escuto da minha filha. Fica aqui comigo. Nesse momento é isso, eu acho que eu mais escuto. A frase que eu mais escuto dos meus clientes. Que hoje meu cliente mudou muito, né? Não sei te dizer. Obrigado. A frase que eu mais escuto da minha equipe. Também minha equipe mudou muito agora. Vou falar de agora, tá? Segue fazendo o que tu tá fazendo. O que é sucesso pra você? Poder ser quem eu sou. Sentiu que um pratinho vai cair, pra quem que você liga? Acho que tem eu tenho várias pessoas, tá? Pra quem eu posso ligar. Depende do pratinho. Mas acho que tem minha mãe, tem meu marido, tem algumas amigas que eu sei que são Porto Seguro, porque é importante a gente saber, né? Quem é o Porto Seguro. Terapeuta. Precisei da terapeuta, me deu alta, resolvi voltar para um assunto específico. Eu odeio que me deem alta de terapia também. O que é inegociável na sua agenda? Vou falar bem minha, tá? Academia. Nem que seja 30 minutos. Eu preciso fazer alguma coisa. É que senão parece que depois, na hora que você deita, a cabeça não desliga. A gente é muito acelerado e não gasta energia física. Eu concordo. Não, acho que você tá nessa fase também. Mamãe, por que você vai trabalhar? Guria, tu sabe que eu não tô nessa fase porque eu trabalho em casa.
Então, ela Mas me vê você o viaja. tempo inteiro. Mas ela ainda não me questiona. Ela entende assim, ó. A mãe vai viajar e vai voltar. A mãe vai viajar para trabalhar. Ela ainda está afirmando. Ela não está me questionando. E como eu vou muito para Porto Alegre, que é a casa da avó e do vô, né? Ela conhece. Então, ela diz, a mãe tá em Porto Alegre, na casa da avó e do vô. Então, ela ainda não conecta tudo isso. E eu ainda não escutei essa pergunta. E eu acho que é muito porque eu estou intensamente dentro de casa, sabe? Trabalhando dentro de casa, no meio da sala. Então, ela me vê o tempo inteiro ali, que é do lado do quarto dela, a mesa, assim, onde eu trabalho, a ponta da mesa, do lado da porta do quarto. E eu tô ali. Então, na verdade, eu não saio para trabalhar. Eu estou dentro, trabalhando dentro da casa dela. Se Estela ou suas futuras gerações ouvirem esse podcast, o que você gostaria que eles soubessem de por que você faz tudo que você faz? Eu faço tudo que eu faço e do jeito que eu estou fazendo nesse momento para que vocês, já estou direcionando, ó, vocês tenham um mundo melhor para viver, melhor do que o nosso hoje, né? De relacionamentos, de comunicação, de valorização das mulheres, que eu sou mulher, hoje tenho uma filha mulher, sabe-se lá, né? Que vem pela frente, mas para fazer esse caminho melhor, como um mundo melhor, porque do jeito que a coisa tá, eu não tenho medo, tá? Porque eu acho que a gente tá nos extremos, não tem como ir para mais para cá. Tem que voltar, tem que começar a voltar para tentar achar um meio do caminho. São ciclos, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu tô fazendo tudo isso não por mim, mas por todas nós. Essa é a forma como eu tenho de contribuir com o meu talento, que hoje eu consigo enxergar qual é, me permitindo ser quem eu sou, sem me esconder, eu estou sendo por inteira, acreditando na transformação de um mundo melhor. Eu acho que é isso, assim, mais fluido, mais conectado com o coração. Amei. Obrigada. Assim, trouxe no início sobre a nossa conexão aí por grupos de WhatsApp, mas eu acho que você consegue... São anos de comunicação, eu acho que a sua bagagem de trabalho é muito grande e acaba que... Eu não é que eu demorei a acessar, mas eu acho que você se coloca num lugar tão humilde que é até difícil entender a potência que tem em você. E obrigada, admiro seu trabalho. Que bom que nossas filhas estão juntas. Foi um prazer ter você aqui, assim, de verdade. E para os nossos ouvintes, onde eles vão te encontrar? No Instagram, @DéboraTessler. No YouTube também, meu canal Débora Tessler, tem lá o podcast Falando com o Coração. No Spotify é o Falando com o Coração. Mas tá tudo no link da minha bio no Instagram. Então vai pro Instagram que é mais sigam, fácil. me contratem. Me escutem, curte, compartilha. Que nem esse episódio, né, gente? Comenta, curte, compartilha. Segue o canal pra gente ouvir muitos papos de empreendedorismo. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Eu que te agradeço desde lá... no início lá da adaptação, né, das nossas filhas na escolinha, quando tu me mandou aquela mensagem. Eu me lembro que tu me disse que tu ficou... que fiquei feliz que eu vi que nossas filhas vão ser colegas. E isso, para mim, foi tão importante. E a gente nem tinha se visto ainda direito, né? E eu achei, que bom que eu vou conseguir conversar com alguém. Porque eu vejo, Júlia, quando não é melhor ou pior, cada um tem seu tempo. Eu sou uma entusiasta do autoconhecimento, eu não tenho medo de me olhar e de me transformar. Dói. Autoconhecimento é um caminho espinhoso, muitas vezes. E eu não quero mais me diminuir para caber. E por isso, assim, eu não quero me esforçar mais para caber, sabe? Eu quero o meu lugar. E tu, naquela mensagem... Tu nem deve ter noção disso. Por isso que eu tô achando importante eu te falar. Foi assim... Que bom, sabe? Alguém que tá conectado, tá enxergando o que eu tô enxergando. E tanto que estamos aqui, Tanto né? que estamos aqui. A gente já conversou muito sobre isso. Acho que você é muito... Eu falei isso uma vez com o Bernardo. Falei, a Débora é muito terapeutizada, assim. E eu acho que quando a gente também se conhece tanto, é difícil a gente não só se conectar, como... A gente olha e fala, cara, também não é meu momento.
sabe? Só que você faz, assim, um pouco mais do que eu. Eu já vou um pouco mais pro embate, assim. Tem hora que eu falo, não dá pra mim. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Sou eu quem agradece. Prazer ter você aqui comigo, falando de negócios, que eu acho que esse lado seu não aparece tanto hoje, mas eu acho que é incrível a sua trajetória. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui, vocês que estão nos ouvindo. Esse programa foi realizado com o apoio da Noise Graphics, da chefe Júlia Andrade, que é chefe Júlia Andrade, mas é minha equipe, meu time e minha empresa. Você pode nos encontrar no Mamãe é a Chefe no YouTube, no Spotify, no Instagram, @Mamãe é a Chefe ou @chefe Júlia Andrade. A gente se vê todas as terças-feiras. Obrigada por ter vindo até aqui. Segue o canal, curte o vídeo, comenta, manda para uma amiga que quer transformar a carreira também. Seguimos e semana que vem estamos de volta. Posso falar mais uma coisa? Pode falar, ai meu Deus. Olha só, gente empreendedora, quando a gente bota o nosso nome numa marca, o tamanho dessa responsabilidade, só para fechar com o empreendedorismo, que eu só falei de autoconhecimento, olha, chefe Júlia Andrade, se dá ruim, é ela, entendeu? Não é meu uma nome, marca. minha credibilidade. Isso tem uma responsabilidade muito grande. E vamos finalizar aqui com a gente comendo uma torta alemã com panetone, criação do último cardápio, que vai para Natal e vai ser só até o Natal. Encomendas estão abertas, o merchan no final, errei, tinha que ter feito isso no início. Tinha que ter falado isso no início, você vai poder provar em primeira mão, que a gente lançou agora. Muito obrigada, gente. A Débora vai terminar, vai comer aqui essa coisa maravilhosa. Sigam o Instagram, @chefe Júlia Delicatessen aí, porque agora novo projeto também.